8h48. De volta com Folha no Ar, primeira edição. Hoje, quarta-feira, dia 27 de outubro. E a gente já anunciou aqui mais cedo que houve um acidente, um caminhão tombou, né, um córrego, um riacho que desemboca no Muriaé, né, e que, claro, o Muriaé que desemboca aqui no Paraíba, né, despejando lá parte ainda, um volume não identificado de um produto tóxico que deixa a região norte e também a região noroeste, claro, as regiões noroeste e norte, né, em estado de alerta durante o dia. Arnaldo já anunciou aqui, você vai acompanhar também aqui pela Folha FM, pelo portal Folha 1, toda a cobertura, né, desse monoetileno glicol, o nome do produto. Não adianta também muito falar muitas das vezes o nome pra gente, né? Mas é um produto altamente tóxico, segundo informações, né? Ou é bem tóxico, digamos assim, e que pode chegar sim aqui à nossa região. Bom, voltamos com o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional e Unimed Campos, recebendo hoje o secretário de Obras do município de São João da Barra, o Jorge Fernando Issa, e eu volto com você, Arnaldo, por favor, abrindo aí, se já deixou o gancho para esse bloco, repita, por favor, aí. Vamos lá, vamos começar com as obras que são também importantes para a questão de turismo, para a questão do verão. Balneário da Tafona, aí para não ficar só puxar para o nosso terreno, vamos falar também das passarelas ao longo da orla. São obras necessárias, né? O balneário, então, eu estive lá fazendo uma matéria recente, está bastante deteriorado. Está dentro do seu planejamento, Jorge? Tanto o balneário quanto essas passarelas de acessibilidade na orla, de ponta a ponta? Bem, vamos lá. A pasta até que é responsável pela essa questão do balneário e das passarelas é da pasta da Secretaria de Turismo. Mas a gente tem dado suporte, né? Nas passarelas, elas são de madeira, né? Requer uma manutenção. Infelizmente, a gente tem trânsito de motocicleta na passarela, trânsito de até aqueles veículos pequenos, pegam na passarela, uma coisa impressionante. E há uma deterioração muito grande quanto a isso. A gente já teve, inclusive, roubo de peças de madeira que compõem a passarela. Então, elas estão sempre em questão de manutenção, o secretário sempre nos pede apoio. E com o balneário a mesma coisa, né? A gente instalou churrasqueiras lá, fizemos várias obras lá. Você teve lá, não sei se você constatou que foi muita coisa depredada, né? Enfim, muita coisa quebrada. Então, a gente já está mobilizado para o secretário de Turismo, Edivaldo, já me convocou, para a gente já começar a tratar da questão da recuperação do balneário para poder receber já os veranistas agora que estão vindo aí para essa temporada. Então, é isso que a gente pode falar. A gente vai começar já a fazer... A passarela, a manutenção é constante, né? Infelizmente, a gente não tem como, na madrugada, alguém passar de moto lá e para cima e para baixo e realmente provoca muito esforço para a qual ela não foi projetada, vamos dizer assim, né? E também é o roubo de algumas peças, o furto de algumas peças de madeira, né? Em que a gente está sempre em constante manutenção. Mas está tudo pronto para a gente deixar as coisas no jeito já, né? Já pronta para receber os turistas aí. José Roberto Souza Ribeiro pergunta aqui, por que ainda não resolveu o problema do acúmulo de água na praça de Cazumbá, e que não é de hoje? E aí eu vou voltar a um questionamento que eu falei no bloco anterior, em relação ao calçadão de São João da Barra, que também é outra questão que pergunta que teria uma obra prometida ali para o calçadão, e que também sofre com esse problema quando chove. Então, assim, qual seria a resposta para essas duas perguntas de ouvintes, em relação à Praça de Cazumbá e em relação ao calçadão ali do centro? O calçadão ali, onde fica ali entre a prefeitura e o restaurante que tem ali, não é isso? Isso. Ali. Perfeito. Ali quando chove ali, realmente a gente tem um problema de drenagem, de acúmulo de água, quando há uma intensidade muito grande, né? Então, ali a gente ainda não tem a solução. A gente está buscando uma solução para aquele acúmulo de água. E a outra pergunta que você fez foi... Na Praça de Cazumbá também com acúmulo de água. Pois é, mas entendi se falou alguma coisa da Enel? Não. Entendi se falar Enel, alguma coisa aí, não entendi. Não, a Praça de Cazumbá, a gente realmente tem um problema de drenagem ali também, né? A gente ainda não tem definido o que a gente vai fazer lá.
Mas é um ponto de atenção, foi boa aí o ouvinte aí ter nos alertado contra esses problemas. Às vezes é bom a gente ouvir essas reclamações, e eu vou pedir uma equipe para dar um pulo lá e levantar. Realmente eu não tenho essa solução, vou dizer, não tenho esse conhecimento. Eu vou pedir para uma equipe lá me reportar realmente o que está acontecendo e na busca de solução do problema que está acontecendo lá. Jorge, a gente, acho que você entendeu, Enio, que foi que eu falei, e não é de hoje, não pode ter entendido. Não, mas tranquilo. Mas só para a gente avançar aqui, nós estamos falando de promessas para o próximo ano, né? Você falando de promessas aqui para o próximo ano, e não são poucas, e há uma expectativa muito grande por parte da população. Mas eu lembro eu como repórter ainda no extinto SJB Online, lá em 4 de janeiro de 2013, na mudança do governo Carla para Neco, governo de continuidade, assim como agora, né? Estamos num governo de continuidade, depois houve um rompimento da prefeita com o então prefeito. E ali nós fomos circular pela cidade em relação a um pacote de obras que tinha sido lançado por Carla. Parque de exposição, a questão da estação de tratamento de esgoto ali no Matadouro. Aí nós fomos para o 5º Distrito, tinha as casas populares do Açu, essa foi entregue, aquelas casas populares que foram entregues lá no Açu em 2013, 2014, tinha as casas populares também no Carrapicho que estavam para ser liberadas e foram liberadas, entre outras obras. Rodamos o município todo. Neco era o prefeito e o secretário de obras de Carla e do começo da gestão dele era o Alexandre Magno, que hoje está aí no desenvolvimento na gestão de Carla. Aí eu lembro que Neco falava assim, chegamos lá nessa obra da estação de tratamento de esgoto, por exemplo, perguntamos, quando, secretário? Aí ele falou, junho, julho está pronto. Aí Neco, Arnaldo, bota setembro, outubro, para dar uma dilaçãozinha de prazo ali para tentar concluir. Fato é que essas obras estão aí se arrastando até hoje. Essas obras que são heranças de governos passados, embora a administradora principal seja a prefeita, seja a mesma, né? Essas obras têm algum planejamento de se concluir? Ou o município perdeu esse recurso? Nós estamos falando aí, tivemos um ano, você colocando que teve um ano ruim de arrecadação, que foi em 2020, que impediu o andamento de alguns projetos. E nós temos esse monte de elefantes brancos aí espalhados pela cidade. Será que vai ficar assim ou tem algum projeto para revitalizar, ou pelo menos concluir essas obras? Muito bem. Essa parte da estação de tratamento de esgoto, a pasta responsável pela administração do esgoto no município é a Secretaria de Meio Ambiente. Eu tenho algumas informações, a gente já tem um orçamento pronto para fazer a conclusão, que houve a interrupção, e esse orçamento ela estava realmente procurando recursos, ela pensou em fazer uma parceria com a Porto do Açu, porque o Porto do Açu a gente tem uma relação muito próxima com relação à questão ambiental, as compensações ambientais que o Porto está previsto dela fazer no município, e essa seria uma das negociações que ela estaria fazendo com o Porto para fazer a conclusão efetiva dessa obra. Realmente ainda não, essas negociações não tiveram termo, eu não sei ainda, eu não tenho a resposta ainda, não entendemos a resposta ainda, a definição, mas certamente mesmo que haja uma negativa aí do Porto, ou não haja posto negativo, eu não vou dizer que o Porto tem sido parceiro em muitos dos problemas do município na resolução de problemas. Mas tudo tem assim, uma questão de um limite do que pode ser feito e do que não pode ser feito. Então, eu não tenho, vou confessar que eu não tenho a última informação que eu tive, que a gente estava em negociações, mas agora a gente está à cata de recursos, a gente tem a disponibilidade de um recurso, se não me engano, acho que é da FUNASA, em que consta fazer um projeto, fazer um projeto para fazer a conclusão definitiva dessa obra e a execução dessa obra. Isso já está, acho que essa semana a gente consegue fazer a licitação do projeto, essa semana ou na próxima semana, e aí nós vamos, depois que esse projeto está pronto, a gente vai refazer o orçamento, ver quais são as necessidades realmente, porque, como você falou, nós estamos falando de 2013, não foi isso? 2012, 2013, né? Já se passaram 8 anos. E de lá para cá, a rede de esgoto, ela sofreu algumas ampliações, a gente tem que fazer algum redimensionamento lá da estação. Mas o orçamento principal já está pronto, agora resta essas adequações com o projeto que vai ser contratado agora nos próximos dias. A Secretaria do Meio Ambiente deve já anunciar a contratação desse projeto. Essa é a questão de orçamento, né? Tem o Serginho, o professor Sérgio Sena, Serginho, eu fosse do hábito, desculpa,
mas o professor Sérgio Sena falando sobre que São João não teve uma arrecadação ruim em 2020, Danilo falando que o orçamento foi de... Danilo Barreto, falando sobre aqueles... que o orçamento foi de 427 milhões, mas eu estou colocando aqui o que o secretário falou, que houve um contingenciamento devido à pandemia, né? Só reforçando para quem não acompanhou a gente lá no começo. A sua parte trabalhou em contingenciamento e trabalha em contingenciamento devido à questão da pandemia, não é isso, secretário? Perfeito, então. A questão, Arnaldo, a gente passa por momentos em que a gente tem... É muito difícil a gente fazer É muito difícil a gente gerir. Quem é gestor sabe que é difícil. A responsabilidade, né? Em que você tem que ter a prioridade, né? Então, seria uma loucura, prefeito, o contrassenso dela não contingenciar, achar que tudo vai dar certo, que a pandemia não ia chegar a um ponto. Era uma questão de insegurança muito grande, é uma decisão difícil de gestor que tem que tomar, porque tem consequências, tudo tem consequências. Então, imagina se a gente está vendo aí um evento grande aí no governo federal com relação à pandemia, envolvendo o presidente, enfim, envolvendo uma série de coisas. Você imagina se a prefeita realmente não toma essas medidas enérgicas e necessárias para ter essa sustentação de que a saúde vai. Ela estaria hoje sofrendo uma CPI da saúde, alguma coisa parecida desse gênero. Então, é difícil. Eu sei que realmente certas decisões impõem certos sacrifícios, até no sentido de ter uma reclamação que é justa. A gente sabe que é justa. A gente sabe que a população está coberta de razão, principalmente com iluminação pública, está favorável. A gente tem certeza disso. Mas, veja, Arnaldo, a decisão é uma decisão difícil, né? Então, se ela não faz esse contingenciamento e falta dinheiro para a saúde, ou falta dinheiro para a educação, ou essa assistência social das pessoas que não estão podendo trabalhar, o famoso fica em casa, quanto desemprego foi gerado. Então, é uma decisão muito difícil, entendeu? A gente, depois de passar algum tempo, a gente pode passar e ver, não, mas isso não aconteceu, mas se tivesse acontecido, e a gente não tivesse preparado para poder dar essa sustentabilidade, entendeu? Então, a gente, como eu falei para você, eu não gosto de ficar olhando para trás, mas a gente teve que dar atenção, teve que fazer esse contingenciamento, priorizando esses 3 pilares que eu falei, que é a saúde, que é a educação, assistência social e o funcionalismo público de estar em dia com as suas contas. Então, houve realmente você acompanha, quem acompanhou o Diário Oficial pode buscar as nomeações que a prefeita fez desde o início do ano. Ela nomeou secretário, subsecretário e algumas outras pessoas. Então, que eram coisas, mas estamos contingenciados. Acredito que hoje com a pandemia estando controlada, a gente tendo segurança, né, eu chamo isso de segurança em tomada de decisão. A gente ter a segurança, né, porque senão o cobertor é curto, né? A gente tapa um lugar, tapa a cabeça, sobe o pé, o que é mais importante para a gente atender no momento? Nesse momento que a gente passou, o que foi mais importante, né? O que foi necessário de fazer a custa até mesmo de ter algumas necessidades da população não atendidas, né? Então, assim, eu não sei se eu estou sendo repetitivo, né? Como você falou, algumas pessoas estão entrando no programa agora, mas foi essa a opção que a prefeita fez de ter essa segurança. Hoje, sim, nós estamos com a Mel tendo arrecadação, o petróleo está subindo. Hoje a gente está com a pandemia diminuiu, os casos diminuíram, a gente está num cenário mais otimista em que a gente consegue ter a certeza que a gente pode, então a gente pode, da nossa segurança, vamos separar aqui um tanto, vamos ficar com segurança e vamos tocar a vida para frente, vamos tocar o município para frente. Jorge, eu trouxe aqui alguns questionamentos em relação à drenagem, né? Trouxe da questão de Caetá, que foi o José Roberto Souza Ribeiro. Tem aqui da Noêmia Magalhães falando da saída da praça de Cajueiro, que quando chove precisa de barco. Aqui do distrito também, falando sobre essa questão de drenagem. E o Danilo Barreto, ele coloca aqui um comentário, deixa eu encontrar, que com tantos problemas de saneamento nos âmbitos de drenagem e esgoto, menos de 1% do orçamento é destinado para a área. Não é muito pouco mesmo, realmente, essa questão de esgoto e drenagem. É uma cidade que é polo, uma cidade que é sede do maior empreendimento privado do país, que é o Porto do Açu. Nossa rede de esgoto não é muito deficitária, e esse 1%, e essa questão de drenagem, a Nice Barcelos também fala ali daquela
daquela questão perto do fórum ali, que a gente sabe que aquilo é mais antigo do que o fórum também, que sempre que chove vira um rio ali nas imediações do fórum. Então, nós temos tantos problemas de drenagem, né, que realmente é muito pouco, 1% para se trabalhar com isso, não precisa de um planejamento. E aí eu emendo uma outra pergunta que eu recebi aqui no WhatsApp. Você, enquanto secretário, não teria que também buscar junto aos vereadores, agora que vai discutir a LOA de 2022, vai discutir a lei orçamentária anual para o ano que vem, de ver um reforço orçamentário aí para diversas áreas que precisa de reparo? Sim, com certeza, Arnaldo. Alguns problemas climáticos são já bem antigos, né? Nós temos a cidade é uma cidade característica de São João da Barra, é uma cidade, é uma planície, né? E quando a gente tem uma planície, a gente tem dificuldade de escoamento de águas sem moviamento, né? Há um acúmulo e quando chove com muita intensidade, a nossa capacidade de drenagem é muito limitada, porque se a gente tem a gente tem que dar uma inclinação para a caída da água, tá certo? Na tubulação. Então, como a gente está numa planície, quando o ponto de descarga fica muito distante, a gente tem que escavar muito. Nós estamos numa região arenosa, o lençol freático da nossa região ele é muito alto, vamos dizer assim, está muito perto da superfície, né? Quando há uma intensificação, a região arenosa ela se comunica, né? A gente vê aqueles alagamentos, eles todos se comunicam e vai se drenando pelo pavimento, né? Vai se drenando pelo subsolo. Então, quando a gente tem uma chuva muito grande, essa água tem dificuldade de escoar, porque a gente tem um aumento do lençol freático e acaba a tubulação, que a gente chama popularmente, fica afogada, ou seja, ela fica cheia de água do lençol freático e a gente não tem capacidade de escoamento, né? Isso é um problema que a gente tem que tratar de uma forma que seja, se não for possível pela drenagem natural, ou seja, a gente tem uma distância, a gente tem 0,5% de caimento, então a cada 100 metros a gente tem que ter 50 centímetros de caída. Você imagina uma coisa que fica a 300 metros, a gente está a 1,5 metro de profundidade. Então, muitas das vezes a gente não consegue resolver por meios naturais de drenagem, né? Então, algumas coisas a gente consegue fazer escoamento para o rio, algumas coisas a gente consegue fazer escoamento para locais em que já são de deságue mesmo. A gente tem uma série de restrições com relação a escoamento para lagoas, porque às vezes essas águas a gente tem aí muito lixo que vai acumulando, que vai penetrando na tubulação, né? Vai entupindo a tubulação e a gente não pode desaguar em locais onde a gente tenha uma preservação ambiental. Então, realmente, é um estudo que a gente tem que fazer. A gente tem aquelas drenagens que são localizadas e temos a drenagem que tem que ser olhada do sentido macro. A gente fala em macro-drenagem, né? Então, a gente tem que providenciar um estudo em que a gente possa... Essas chuvas agora, você viu que a gente fica... Quando chove, né? Principalmente quando você passa ali naquela estrada do Pedregal, e que no bairro de Fátima, que vai até Cajueiro, você olha para um lado para o outro, a gente vê aquelas águas todas, né? Inclusive hoje, só para colocar, a gente vai ter uma reunião na Câmara com os produtores rurais. A gente tem a questão do DIC, que é uma questão que realmente preocupa o município. A gente tem, e aí a gente fica naqueles salvos quem puder, a gente tem algumas obstruções, né? A gente teve até que fazer uma desobstrução agora no Pedregal, porque fizeram o fechamento de uma manilha lá que atrapalhou o escoamento das águas. Nós temos que pensar em algumas comportas que fazem a ligação do Paraíba com as propriedades rurais, porque quando o rio está cheio, a água invade pelo rio, quando o rio está baixo, a gente não consegue, aí o cara fecha, né? Então o rio não joga água para dentro da propriedade dele. Mas não é uma comporta manobrável, quer dizer, quando o rio está cheio, fecha, quando está vazio, abre. Então, a gente vai ter uma discussão hoje, já está envolvida a Secretaria de Meio Ambiente, produtores rurais, a Câmara Municipal, porque também isso não é uma atribuição do município. Então, a drenagem, a gente pensa que a drenagem que a gente tem dentro da cidade, ela tem que escoar para algum lugar. E muitas das vezes a gente não tem esse ponto de escoamento livre para jogar nos locais de deságua. Então, é uma questão macro mesmo, né? Acho que a gente tem um ponto de partida agora, que é essa reunião de hoje, vai ser às 19 horas na Câmara, e essa reunião, como eu falei, está a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Obras vai, nós estamos a Câmara Municipal, para a gente fazer algumas reivindicações de obras estruturantes de drenagem para o município de uma forma geral. Entendeu, Arnaldo? Então, algumas coisas a gente consegue resolver
com deságues que a gente tem próximos ao nosso ponto de onde ocorre o rolamento. Mas outras, a gente tem que ter uma obra realmente estruturante e talvez até com bombeamento para a gente poder tirar essa água do centro. Esse problema que tem ali no fórum, né, no município, é um problema crônico. A gente sabe que quando dá uma chuva intensa, eu já conversei com o nosso técnico responsável pela área de drenagem, ele já fez um estudo ali, a gente tem o escoamento, mas muitas das vezes a rede ou está destruída ou ela não é suficiente para aquele esgotamento. Mas esse ponto já foi debatido lá na Secretaria. Tem aqui, se a gente for passar todas as perguntas, a gente vai sair daqui hoje meio-dia, né? Porque daria para a gente ficar aqui, eu acho que meio-dia ainda sobraria assunto. Mas só eu vou fechar aqui as perguntas dos ouvintes com relação a Pedro Paulo. Ele se identifica como líder comunitário de Caetá e pergunta sobre um calçamento da rua Nossa Senhora das Graças, em Caetá, que já foi aprovado 3 vezes na Câmara, já tinha sido feita a licitação, mas até agora não saiu. A rua onde, Caetá? Isso, Nossa Senhora das Graças em Caetá. Essa rua de Caetá, ela foi licitada, eu realmente não tenho aqui essa obra aqui listada aqui não. Eu realmente não consigo responder essa pergunta no momento, mas eu posso procurar saber. Eu não tenho noção, eu não sabia que ela já... Na minha cabeça, as licitações de pavimentação que foram ocorridas, que foram frustradas, teve uma que foi à frente, que foi a Rua Paraná, que nós terminamos o calçamento dela, teve a pavimentação asfáltica de Barcelos, e teve aquelas 3 ruas ali perto da creche da Pequena Isa, que também foi frustrada a licitação. Essa licitação realmente, pelo menos aqui na pasta que eu assumi agora, eu não tenho informações sobre ela, mas eu posso procurar saber e te informar depois. Tá? Deixa eu te falar só mais uma pergunta aqui em relação aos ouvintes também, que até a Tininha, né, a Marianinha Amaral, me lembrou aqui da obra da entrada na cidade. Tem a obra da entrada da cidade, ali do bairro de Fátima, tem a obra da Ponte da Integração, temos essas duas do Governo do Estado, e temos a obra ali da BR-356, aquela obra ali da nova interseção, que eu falei no primeiro bloco, que o problema está num fio ali de alta tensão e DENIT e Enel não entram num consenso. São João da Barra não tem sorte nem com as obras que vêm de fora, todas essas emperradas. Qual o papel da Secretaria de Obras para tentar destravar isso aí junto ao DR, no que é competência dele, e junto ao DENIT, no que é competência do órgão federal? Vamos lá. A Estrada Pedregal, aquela estrada da Estrada Pedregal até a entrada da cidade, eu tenho uma boa notícia para dar. A gente esteve, hoje essa obra está na pasta da Secretaria das Cidades. Nós estivemos lá 2 meses atrás. Eles nos fizeram a exigência de fazer uma atualização da obra, porque esse orçamento era de 2015, se não me engano. Essa obra está desde 2015, ela foi iniciada e depois não houve mais recursos. Então, nós tivemos a Secretaria de Cidade, nós fizemos a atualização da obra, eles pediram uma série de documentação da Prefeitura, que a gente tem que estar em dia fiscalmente, se ela não estiver em dia, ela não consegue tocar para frente esses convênios, reativar esses convênios. Então, ainda bem a prefeita conseguiu, a gente está em dia com toda a documentação, já mandamos as certidões todas que eles exigem, e São João da Barra foi a segunda cidade de todo o estado que teve sucesso na aprovação da da atualização do convênio. A última notícia que eu recebi, esse processo já está na Procuradoria Geral do Estado para receber o parecer favorável e a gente finalmente reiniciar a obra. Não sei se a gente consegue a promessa para janeiro, a prefeita está batendo para começar em dezembro agora, já está ligando insistentemente para ver se a gente, com o governador, ela vai ter uma pauta de reunião com o governador, e nós temos, além dessa obra, na Secretaria das Cidades, que é essa estrada do Pedregal, nós temos nós temos uma atuação do DR, que é referente ao material para o tapa-buraco, e nós temos também na CEINFRA, que é a Secretaria de Obras lá do Estado, em que a gente tem a reforma de 6 postos de saúde, nós temos a pavimentação no bairro do Carrapicho, de Paralelepípedo, no bairro do Carrapicho, no bairro de Nova Gruçaí, e nós temos também aquelas 3 praças de ginásio de esporte, essas são as reivindicações. Com relação à polêmica do trevo ali de Gruçaí, eu tive reunido antes, o secretário da pasta anterior, Alexandre, já tinha reunido com ele. Esse ano a gente já fez uma reunião, eles estiveram, eu fui lá no DENIT, também eles estiveram na prefeitura,
E realmente a informação que você falou é essa mesmo. Aconteceu que tem um fio de alta tensão que liga na subestação da Enel ali, e esse fio está sobre aquele trevo. Então, existe uma normativa do DR que a altura mínima que tem que ter essa fiação são de 7 metros. E aquela está com 6 metros. Então, nós precisamos levantar aquele fio 1 metro. Inicialmente, a Enel fez uma exigência, eu até fui nessa reunião na Enel, que ela queria deslocar toda a rede de alta tensão, ali a alta tensão, nem a média, que vai desde a subestação até a caminho de Cajueiro, e fazer um novo alinhamento. Era uma obra de, sei lá, 2 milhões de reais. Bom, não tem, não vai, não pode. E aí foi feito, depois de determinados ajustes, chegou-se a um valor e que o governo federal teria que depositar e eles fariam o serviço. E aí o chefe do DENIT montou todo o processo, mandou para Brasília, mas vai a Brasília, volta. Quando aprovou, foi pegar na Enel e falou, não, mas agora não é mais esse valor, você tem que colocar mais tanto, porque aí houve reajuste material, enfim e tal. Enfim, chegou-se novamente a um valor, e aí foi feita a nova o chefe daqui, do DENIT daqui, já mandou para Brasília e está aguardando a aprovação para poder pagar esse valor, para subir essa rede de alta tensão, e aí nós estamos... O trevo, como você falou, está pronto. O que falta, não caberia de fazer uma sinalização vertical nem sinalização horizontal, porque já estaria deteriorado e estaria fechado, tudo fechado há um tempo. Então, levantou o poste de sinalização, acho que 20 dias, nem isso, talvez 15 dias, eles façam, e o trevo está liberado. Uma obra importante que ali a gente sabe que, por exemplo, quem vai de Atafona para Gruçaí, para dobrar a esquerda ali, para entrar naquele trevo, é um perigo, caso. Então, o número de acidentes ali, a gente pode as situações existem, né? Então sabe da importância daquele trevo. Então, agora o governo federal liberar essa verba para Campos fazer o pagamento para ele poder lá e subir o poste. Acho que é isso, essa é a última informação que eu tenho. E você fez um outro questionamento. Ponte da integração. A ponte da integração foi amplamente noticiado, inclusive houve uma cobertura da Folha Amanhã, nós tivemos na inauguração. Foi um evento que o governador veio para inaugurar um campinho de futebol society lá em Barcelos. Todo mundo presente, ele foi um evento que foi feito. E na praça mesmo ele declarou que havia um empecilho por parte do TCE para que houvesse a continuidade da obra. E na época ele falou que já estava com o recurso assegurado, ou seja, o recurso estava garantido, e que imediatamente, ou 30 dias após a liberação do TCE quanto ao impedimento do prosseguimento da obra, ele iniciaria o processo de recontratação da empresa para poder começar a obra. Sabe-se que o contrato inicial, e realmente foi falado, não contemplaria ainda a parte dos acessos, tanto de São João da Barra quanto de São Francisco, né? Eu entendi que isso aí está sendo feito, esse orçamento, então agora a prefeita, acho que nessa reunião que ela vai ter com o governador, essa agenda que ela vai ter com o governador, né, está sendo marcado lá institucionalmente, eu acho que ela vai realmente fazer uma reivindicação muito forte, não só com relação a isso, mas com relação a essas obras que a gente já tem tudo pronto no governo do Estado. Basta agora algum parecer jurídico para a gente começar, né, que é a questão da Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Obras, que nós temos lá 6 postos de saúde, temos praça, temos ginásio de esporte, temos pavimentação em ruas, temos o material do DR e temos a estrada do Pedregal. Acho que só questão desses trâmites agora burocráticos para a gente poder ter no início do ano aí com bastante obra no município, não só dos convênios, nós temos ainda um convênio com o governo federal através da Caixa Econômica, em que a gente vai fazer uma obra lá no Parque de Exposições, nós vamos fazer um campo de futebol, uma praça de caminhada ali. Nós temos também a pavimentação da Rua da Caixa d'Água, também está anunciando em primeira mão, ainda vai para a fase de licitação, no trecho da entrada ali do barco ali até a Carmelita Nassif, a gente vai fechar aquele anel ali com asfalto no sentido de mobilidade, a gente passa ônibus ali, que o trânsito ali é muito intenso. Perfeito. Arnaldo, 9h17, algo mais... Dias, então, até a Carmelita. Desculpa. Desculpa, Arnaldo. Eu não consigo ouvir. Eu atrapalhei aqui. Repete aí, Arnaldo, por favor. Não, só para entender ali do asfalto. Então, vai pegar ali do barco...
Eu não ouvi, mas acho que é do Barco até a Carmelita Nassif. Isso, né? Naquelas duas, de mão dupla ali. E exatamente ali, que ali é uma região de trânsito muito intenso e a gente o orçamento já foi liberado para a Caixa, caminha para a licitação. Deixa eu só te fazer aqui a última pergunta, até de um conhecido seu, nosso no caso, né? Arnaldo Garcia, radialista, colunista aqui do Jornal Folha da Manhã, e ele colocou aqui no grupo: secretário, qual o seu sentimento como atafonense que é, sendo secretário de obras do município, cuja praia, em que curtiu toda a sua juventude, está sendo parcialmente consumida, no caso do avanço do mar, e nada pode ser feito? Na verdade, existem 3 projetos, né? Complementando aqui a pergunta do Xará, que é Arnaldo Garcia. Existem 3 projetos. Tem alguma previsão de andar algum desses projetos? Você, como coloca aqui o Arnaldo Garcia, que é uma pessoa que tem uma relação íntima com a Atafona e hoje está num cargo de executivo, né, como um ordenador de despesas dentro do Executivo Municipal, vê alguma possibilidade de uma obra de contenção do avanço do mar em Atafona, que seria um grande marco de uma gestão Carla Machado, depois de 4 gestões, se ela conseguisse realmente tirar do papel algumas dessas obras de contenção do avanço do mar? Isso não tem dúvida, né? Bom, Arnaldo Garcia, prazer em estar ouvindo aí a sua pergunta. Realmente, eu sou atafonense, mas não é da juventude, não. Desde quando me entendo como gente, né? Eu, quando fui a primeira vez, como me entendo como gente, eu fui... Meus avós, né? Eles são de origem libanesa. Eles iam ainda de trem para São João da Barra, para Atafona, né? A gente, naquela época, a gente tinha poucas ruas, era tudo areia. Meu pai tinha uma rural, que era tração nas 4 rodas. A gente conseguia chegar até a casa do meu avô, né? Que ficava... a localização era 50 metros depois de Julim, em direção ao mar, mais ou menos. Imagina quanto o mar avançou, né? E depois, eu tinha naquela época, sei lá, eu vou desde criança lá, não vou dizer, né? Então, não foi só a juventude, foi a infância. Depois meu pai fez uma casa ali próxima à caixa d'água. A gente brincou muitos carnavais, passamos a juventude, era aquele bloco de rua, todo mundo se confraternizando, era uma coisa muito legal. Atafona Praia Clube, muitos carnavais, blocos, né? Enfim, e realmente, desse tempo todo para cá, né? A nossa casa já foi embora, né? Já não está mais lá, a gente teve que demolir o avanço do mar. E, especificamente, eu acho que o Arnaldo Garcia perguntou sobre a questão do avanço do mar, né? Realmente é desolador o que está acontecendo, né? No início do programa você comentou sobre que está fazendo mais um desvio em São Paulo do Rio Paraíba. A gente sabe, né? Isso é uma corrente que todos, um ponto que todo mundo defende, que a diminuição do fluxo, quem toma banho no mar da Atafona, a gente sabe que a correnteza é de Gruçaí, é de Atafona para Gruçaí. Às vezes a gente mergulhava na frente de casa, saía 100, 150 metros depois, porque a correnteza nos arrastava. E o que impedia muito essa correnteza era o fluxo do rio, ele afastava essa correnteza, então ela continha um pouco o avanço do mar. Quando diminuiu o fluxo, o mar começou a tomar conta. Hoje você vê que até houve um fechamento ali da foz do rio, mudou para outro lugar. Então, enquanto a gente não resolver esse problema de conter essa corrente marítima, a gente não vai conseguir uma solução. A gente já teve vários orçamentos, né? Um fala em engordamento, como aconteceu lá em Camboriú, né? A gente houve um engordamento da faixa de areia, né? Hoje até estão minimizando, mas não sei se vocês viram a reportagem ontem, né? Começou a aparecer tubarão na beira da praia, começou a aparecer outros tipos de peixes que nunca apareceram lá. Eles estão dizendo que estão estudando, mas houve uma modificação. E o outro que parece plausível seria como foi feito em Marataízes, que foram feitos espigões perpendiculares à praia que contém esse avanço do mar, ou seja, minimiza, afasta essa correnteza, porque quando a correnteza começa a agir muito forte, ela começa a erodir a faixa de areia e a gente começa a aumentar. Então, é uma obra estruturante, tem vários orçamentos, uns falam de 150 milhões, outros falam de 50 milhões. É uma reivindicação que a gente não é competência da prefeitura fazer a movimentação política para obter a solução. Mas ela não tem esses recursos, que já são poucos, para investir nessa solução. Tem que ser através do governo federal, talvez do governo estadual através, se não me engano, lá
de uma secretaria que veio aqui, o técnico veio aqui, fez esse estudo e propôs essa solução e foi feito até esse orçamento. Resta agora a gente reivindicar mesmo com força, talvez a gente consiga minimizar esses avanços. Nós temos a questão da movimentação das dunas também, né? Que são tombadas, a gente não pode mexer nas dunas, infelizmente o máximo que a gente conseguiu foi tirar de cima do asfalto. A gente não pode fazer nenhum manejo, né? Então é um empecilho, né? Nós temos, São João da Barra é uma questão ambiental, São João da Barra é muito forte, as restrições ambientais, até a questão de iluminação, por exemplo. O pessoal, assim, o que aconteceu? Por exemplo, a Avenida Liberdade, estão reclamando da pouca intensidade da luz. Aquilo foi um ajustamento de conduta exigido pelo governo, pelo INEA, porque a luz do superposte estava atraindo as tartarugas. Parece uma coisa surreal, né? Mas foi um ajustamento de conduta. A gente está procurando a solução. Qual é a solução? Eu estive conversando com a secretária do Meio Ambiente, a gente abaixar, em vez de colocar superposte, colocar a iluminação mais próxima do solo, de maneira que não vá para a beira do mar, essa luz não atrai as tartarugas. Como também algum trecho da orla de Atafona, de Gruçaí, a gente já usou essa iluminação de menor intensidade. Então, essas questões ambientais, realmente, a gente sofre muitas restrições com relação a isso, temos que respeitar, mas a solução, realmente, para o avanço do mar, seria qualquer solução que seja proposta ao estudo. Nós temos profissionais no Brasil competentes para dar a solução. Resta agora a gente ter o desejo político aí, não da prefeita, que o desejo é dela, mas do governo federal, em que nos auxilie aí para poder a gente conter, de alguma forma, esse avanço do mar. Bom, secretário, estendemos aqui o programa, como o Arnaldo já havia até previsto e necessário essa participação do senhor, pela qual agradecemos muito e, sobretudo, torcemos, é claro e evidente, para que a parte técnica seja implantada da maneira que o senhor falou, independente de questões político-partidárias, né? Política sempre existe, precisamos e devemos entender, mas sem questão de política partidária de A ou B, mas sim de São João da Barra, de Atafona, de Gruçaí, de tantos outros que o senhor falou e citou, né, como exemplo aí. Agradeço muito aí a sua participação, desejo todo sucesso para o senhor e espero que em breve a gente possa estar aqui, né, Arnaldo? Sei lá, daqui um período rápido aí, quem sabe, com outra entrevista com o senhor falando sobre os pontos positivos, sobretudo essa questão de iluminação, de tapa-buraco, de verão que está chegando aí, né, para a gente fazer um novo balanço com talvez dados mais positivos. Muito obrigado, né, pela sua participação aqui e tenha um bom dia. Eu agradeço aí a oportunidade de estar prestando esclarecimento. A prefeita realmente nos cobra muito e esse atendimento à população. A gente relatou aí ao longo da nossa conversa as nossas preocupações, as nossas limitações. Eu espero que, oportunamente, a gente venha com outra notícia, como você falou, né, com mudar um pouco a cara do que está acontecendo hoje. Com relação às duas perguntas que ficaram sem resposta, Arnaldo, foi em relação à Rua de Caetá e em relação à Praça de Cazumbá da drenagem, eu vou realmente procurar saber e passo para você depois, tá bom? Pode ser? Acho que foram as duas coisas que eu não consegui responder ainda, né? Tudo certo, então. Tá bom. Obrigado pela oportunidade. Beleza. A gente fica no aguardo, então, do posicionamento para passar aos ouvintes. Tá bom, então. Certo, secretário. Mais uma vez, obrigado. Arnaldo, também a você, muito obrigado aí. É sempre bom, como a gente fala, e é de fato verdade ter aí a sua presença aqui conosco no Folha no Ar. E até amanhã, né, se Deus quiser. É isso, Nogueira. Amanhã nós teremos duas entrevistadas, mas a gente bota os detalhes daqui a pouquinho no Folha 1, informando aí cada entrevistada e qual vai ser a pauta de cada uma delas. Agradecer ao Jorge Dias pela disponibilidade e ao pessoal aqui, meus conterrâneos são-joanenses, que estão aí nas redes sociais, quase que naquela briga que foi do escuro, mas ali faz parte. A gente faz parte, claro. Conhece todo mundo, mas é super importante essa interação e participação, até mesmo para a gente repassar esses posicionamentos. Tentamos abordar todos os assuntos. Sabíamos que era uma pauta extensa de iluminação, buraco e outras obras, mas conseguimos agendar essa entrevista que acredito seja importante, não só para São João da Barra, porque muitos campistas na pandemia foram para o município, estão utilizando mais o serviço de lá, e agora, com o verão chegando com a vacinação mais alta, a tendência é que a população flutuante seja muito maior, né, nesse próximo verão, já em uma
certa normalidade, ainda não totalmente, né? A pandemia não está ainda totalmente controlada, mas um pouco mais avançado na questão da vacinação. A expectativa é que São João da Barra deva chegar aqui a receber o triplo da população, né? Vamos aguardar aí as coisas começando a se encaixar dentro do normal, né? E nada de excesso. Ontem a Assembleia Legislativa votou e aprovou, né, a questão do uso da máscara, ou deixar de usar a máscara em alguns locais, e isso é muito criterioso. Ainda não é assim. Campos já anunciou que não vai adotar a lei, é por cada município. Então, nessa esteira aí que você comentou, né, desse verão, que vai ser com certeza diferente do verão passado, né? Então a gente espera tudo sob controle. Arnaldo, obrigado, até amanhã. Você de casa, você que nos acompanha aí, né, pelo Face, Instagram, YouTube, né, muito obrigado. Amanhã estaremos de volta a partir das 7, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015 e Unimed Campos. Cuidar de você, esse é o plano.